Então, deixa eu ver se... Pronto, então acho que está gravando. Então, boa tarde mais uma vez a todo mundo. Então, a gente está bem feliz de receber o Celso. A gente demorou um pouco para conseguir fazer o convite para ele, mas agora deu certo. O Celso Neto é professor na Universidade de Exeter, no Reino Unido, e ele está no Centro IGNIS, não sei se é assim que pronuncia, talvez depois acho que você vai apresentar, né, Celso? Que é o Center for the Study of the Life Sciences, então um centro para o estudo da ciência da vida, mas pelo que eu entendo com uma abordagem interdisciplinar, incluindo as humanidades, e ele é o pesquisador principal com uma verba europeia, um daqueles projetos ERC, do European Research Council, do projeto HUGERA, também não sei como é que se pronuncia o acrônimo, né? Human Genomics Without Racism, né? Então, genômica humana sem racismo. Então, talvez, não sei, se puder, né, Celso, só apresentar tanto o centro quanto o projeto, acho que você vai fazer isso, e ele vai fazer essa fala para nós com o título Se Existe Pensamento Tipológico na Genômica Humana. Então, enfim, se conecta com as preocupações, diretamente com as preocupações de algumas pessoas que estão aqui. Muito obrigado, hein, Celso? Ótimo. Muito obrigado, João, pelo convite, né? Muito legal. Estou vendo rostos familiares aqui, o Diogo, a Mariana, o Pedro. Muito legal ver vocês todos. Eu estou no IGENIS, que é o Centro de Estudos das Ciências da Vida aqui da Universidade de Exeter. É um centro interdisciplinar que envolve filósofos como eu, mas também sociólogos, antropólogos que estudam diversos aspectos das ciências biológicas. Existe na fundação do centro, a ênfase foi dada muito à genômica, isso se diversificou ao longo das décadas, mas o meu projeto, como o João mencionou, é um projeto bem focado na genômica e é um projeto interessado em entender o estado da arte da genômica, em termos como lidar com esses conceitos difíceis, como raça, etnia, ancestralidade. Então é muito bom conversar com você sobre isso. Esse é um trabalho muito inicial mesmo sobre um dos conceitos que tem sido discutidos ad nauseam por décadas, né, sobre essa ideia do pensamento tipológico. E deixa eu só colocar o meu relógio para correr aqui, para eu não me perder. Ótimo. O pano de fundo da minha fala hoje como eu disse, sobre o pensamento tipológico, que eu vou desenvolver essa ideia ao longo da fala, mas, grosso modo, essa ideia de que organismos dividem-se em grupos ou populações que são bem delimitados, com características fixas e únicas, né? Essências, e por conta dessas essências existe uma alta similaridade entre os membros da mesma população, né? Então, divisões bem delimitadas entre populações. Existe um consenso não só entre geneticistas, mas diria na biologia de modo geral, que o pensamento tipológico, tal como eu descrevi, é cientificamente equivocado. Mais do que isso, desde o século XX, é bem explícito que os cientistas se dão conta de que, não apenas equivocado, o pensamento tipológico também fomenta estereótipos, racismo e questões sociais e éticas. No entanto, existe um certo impasse nas últimas 2 décadas, porque algumas pessoas dizem, alguns historiadores, em particular, vão dizer que o pensamento tipológico é coisa do passado. No entanto, alguns filósofos geneticistas vão discordar. Isso me leva à questão, afinal, o pensamento tipológico persiste? Em que medida?
eu vou defender 2 pontos hoje, né, preliminarmente. O primeiro ponto é um ponto histórico, para dizer que o pensamento tipológico mudou ao longo das últimas décadas. As preocupações que os biólogos tinham contra, né, as críticas ao pensamento tipológico do passado não são exatamente as mesmas críticas do presente, né? O próprio significado dessa expressão pensamento tipológico mudou um pouco. Meu segundo ponto hoje é que dizer que pensamento tipológico, num certo sentido, ainda persiste parcialmente na genômica humana. Eu vou apresentar alguns avanços, mas eu acho que provavelmente esses avanços ainda não são suficientes. Tá? Então, um copo cheio, copo meio vazio. Né? Minha fala vai estar dividida em 4 partes. Vou começar pelo passado, o que é o pensamento tipológico no passado. Logo em seguida, o que é o pensamento tipológico mais atualmente. Aí eu vou me focar num exemplo onde as pessoas discutem sobre essa possível persistência do pensamento tipológico, o exemplo de descritores populacionais, categorias como raça, etnia e ancestralidade. E aí eu vou terminar com questões em aberto, né? Vou defender as 2 teses, mas vou terminar com questões em aberto para a gente conversar. Beleza. Começando então com o passado. O primeiro ponto a ser discutido, é importante ter clareza de que pensamento tipológico não é a mesma coisa que tipologia. Tipologia, quando filósofos e historiadores falam em tipologia na ciência, a gente está falando simplesmente que existem classificações simplificadas feitas por biólogos, por exemplo. Né? A gente pode simplificar o desenvolvimento fetal em termos de diferentes fases, ou a gente pode simplificar variações celulares em termos de um número finito de diferentes tipos de célula. Né? Isso são classificações, em certa medida, simplificadas, porque reduzem a variedade observada em laboratórios, na natureza, né? E é uma simplificação importante porque nos ajuda a estudar a variação a partir desses tipos, a partir da comparação com esses tipos fixos, né? E claro que essa tipologia ela é importante porque ela facilita generalizações, predições, comunicação e até mesmo ensino, né? Então, não há nada de errado intrinsecamente em usar tipologias na ciência e na biologia. No entanto, o que há de errado é utilizar o pensamento tipológico, ou pelo menos esse é uma ideia altamente criticada, especialmente no século XX, por figuras importantes como Ernst Mayr e como Theodor Dobzhansky, né? Esses autores, no ápice da síntese moderna, vão se focar especialmente em criticar tipologias de populações ou taxa. Eles vão dizer que classificar a variação a partir de tipos fixos seria uma maneira equivocada de delimitar e interpretar essas populações e a variação entre indivíduos. Essa ideia, para eles, essa expressão pensamento tipológico carrega um juízo de valor. A ideia de que pensamento tipológico seria algo antidarwiniano, antissíntese moderna. Né? E eles fazem isso, existem estudos sérios, historiográficos, mostrando como eles
eles são muito enfáticos na crítica ao pensamento tipológico, porque, em parte, eles estão tentando defender a legitimidade da genética de populações e de certos conceitos na época da síntese moderna, né? Então, só para dar uma pincelada nesse contexto, né? Na década de 40, 50 e 60, a gente tem um debate sobre o alcance da seleção natural, a gente tem ideias sobre uma teoria clássica, né? Onde populações são homogêneas e a seleção teria um alcance muito pequeno, porque ela apenas purificaria essas populações, né? É nesse pano de fundo que existe uma crítica ferrenha ao pensamento tipológico. E definir o que é o pensamento tipológico é algo, na verdade, difícil de fazer quando a gente olha com detalhe na literatura. Mas a gente pode elencar 3 ideias fundamentais que estão sendo criticadas por Mayr e por Dobzhansky. Algumas dessas ideias são criticadas mais por um do que por outro. Volta e meia, o mesmo autor está criticando mais de uma ideia ao mesmo tempo. Então, é um pouco uma salada mista aqui de ideias. São 3 ideias fundamentais. Uma delas é o essencialismo, a ideia de que populações têm caracteres exclusivos que são fixos e que distinguem discretamente uma população da outra, né? A implicação aqui é que, se a gente classifica populações dessa maneira, a nossa classificação se torna atemporal. As categorias, as caixinhas que a gente usa para distinguir populações seriam caixinhas que valeriam para todo sempre, porque esses caracteres seriam fixos, né? Claro que existe uma série de problemas com essa ideia do essencialismo, que foi problemas esses que foram apontados no passado, né? Quer dizer, em primeiro lugar, não existe evidência empírica para postular essências, né? Mais do que isso, bem mesmo antes de Mayr e Dobzhansky, há o entendimento de que caracteres são estatísticos, né? E que eles variam ao longo do tempo, né? Então, isso aí é o erro empírico fatal dessa ideia do essencialismo. Uma outra ideia é uma ideia um pouco mais implícita na literatura, nesses autores. É uma ideia que tem a ver com explicação. Como explicamos a diversidade orgânica observada na natureza, né? Como que a gente explica diferenças e similaridades, tanto genéticas quanto fenotípicas? O pensamento tipológico vai explicar essa diversidade ao dizer que existe um tipo, um padrão fixo, uma tendência pré-determinada que os organismos da mesma população tendem a realizar, né? Em outras palavras, organismos da mesma população são mais similares entre si porque eles estão encarnando, realizando, manifestando as características fundamentais daquele tipo, né? Esse é o tipo de explicação que ocorre com o pensamento tipológico. E o erro fundamental desse tipo de explicação é porque ele está ele está assumindo a existência de tendências pré-determinadas dos organismos, enquanto, na verdade, autores como Mayr e Dobzhansky vão indicar como a diversidade é, na verdade, um fruto das próprias dinâmicas populacionais, né? Quanto herdabilidade, frequências gênicas, por exemplo, são suficientes para explicar como que os organismos se diferenciam, né? Então, esse seria um erro fatal da explicação do pensamento tipológico,
né, feita por quem adotaria o pensamento tipológico. Agora, uma terceira ideia é uma ideia que se segue das outras duas, porém a gente pode pensá-la separadamente, porque ela não estritamente depende das outras duas. Seria uma ideia a respeito da similaridade e da distinção dos organismos. A ideia aqui é de que indivíduos da mesma população seriam altamente similares, indivíduos de populações diferentes seriam altamente diferentes, tanto fenotípica quanto genotipicamente, de maneira que, por fim, teríamos populações cujas fronteiras seriam claramente delimitadas, né? Essa ideia também tem diversos problemas que já haviam sendo apontados antes mesmo de Mayer e Dobzhansky. Indivíduos são bastante heterogêneos, variação tende a ser gradual, variação genética de indivíduos, hoje sabemos, se correlaciona claramente com distância geográfica, então a gente tem que falar mais de clinas, né, do que de agrupamentos definidos. Então, esse seria um erro. Esses três erros, como eu disse, fazem o pensamento tipológico ser cientificamente equivocado. No entanto, um outro problema do pensamento tipológico é de que esse equívoco causa danos sociais e éticos. Então, aqui tem só uma indicação do Mayer, uma frase, uma passagem dele, né? Mas assim, a gente encontra muitas outras passagens dele, do Dobzhansky, indicando o quanto esse pensamento tipológico estaria na base do racismo, né? Portanto, pensamento tipológico no passado é tanto cientificamente equivocado quanto socialmente problemático. Eis aqui um exemplo mais concreto do quão problemático esse pensamento pode ser. A gente pode falar em anemia falciforme, né, taxada como uma doença de preto, baseada num estereótipo no qual todas as pessoas de uma determinada raça ou ancestralidade teriam o mesmo tipo de suscetibilidade à anemia falciforme, né? O que é comprovadamente um equívoco. Existem consequências bem documentadas. Aqui eu elenquei algumas consequências documentadas nos Estados Unidos, como a falta de diagnóstico adequado, levando até mesmo a mortes desnecessárias em salões de emergência de hospitais. Então, isso é algo que, né, estereótipo pode causar esse tipo de consequência danosa, como a gente vê na anemia falciforme, e o pensamento tipológico é uma base para estereótipos racistas, né? Esse é o raciocínio aqui. Pois bem, falei do passado, agora vamos falar do presente. Deixa-me só tomar uma aguinha. Pois bem, presente. Algumas pessoas podem pensar que não faz sentido algum falar em pensamento tipológico no presente. Na verdade, não é um espanto. Essa ideia não seria um espanto, porque, aliás, importantes historiadores e cientistas sociais apontaram que o pensamento tipológico ficou no passado. Uma ideia muito estabelecida historiograficamente seria de que o chamado período do racismo científico, na virada do 19 para o 20 até meados do século 20, esse racismo científico seria caracterizado pelo pensamento tipológico. O pensamento tipológico seria parte desse movimento. E uma das razões pela qual o racismo científico se retraiu
no pós-Segunda Guerra seria porque o pensamento tipológico também retraiu. E o pensamento tipológico teria dado lugar a novas metodologias, novos conceitos em genética de populações. Então, o próprio conceito de população seria agora um conceito mais sofisticado, seria estatístico, seria um conceito que aceita toda sorte de variações genéticas, etc. Então, parece que não existe muito sentido em falar em pensamento tipológico hoje. No entanto, o curioso é que se a gente vai para a literatura de genética humana, a gente vê que volta e meia os cientistas estão receosos sobre o pensamento tipológico. Existe um receio sobre o retorno ou a persistência desse tipo de pensamento. Então, assim, o que a gente vê na literatura não bate muito com essa visão histórica de que o pensamento tipológico ficou no passado. Quer dizer, nesse ponto é importante observar que existe uma mudança. O que os cientistas hoje estão preocupados, quando eles têm medo do pensamento tipológico, quando eles têm receio desse pensamento, não é a mesma coisa que Maier e Dobzhansky estavam criticando. Para sumarizar, os biólogos estão concordando com Maier e Dobzhansky e rejeitando a crença no pensamento tipológico. Eles rejeitam a existência de essências, eles rejeitam aquela forma de explicar a diversidade por meio de tipos. Eles também não assumem de prontidão, como um princípio teórico, que populações naturais seriam discretas, homogêneas, e que a seleção natural seria apenas purificadora. Então, existe muita aceitação nessa crítica ao pensamento tipológico. Por outro lado, é aqui que os cientistas temem o retorno desse pensamento. É a ideia de que, claro, a gente ainda adota modelos de classificação que são bastante simplificados. E esses modelos simplificados, eles ainda usam categorias que, pelo menos, aparentam ser categorias atemporais. Quer dizer, muitos modelos não identificam como as categorias seriam válidas apenas por um determinado número de gerações, por exemplo. Além do mais, utiliza-se categorias discretas para delimitar populações. O que eu quero dizer? Utiliza-se categorias como raça, etnia e até mesmo ancestralidade, que vão fazer um recorte ou uma separação entre indivíduos com base em características muito distintivas, sugerindo para nós que populações naturais teriam contornos bem delimitados. Além do mais, alguns métodos e modelos para classificação, eles tendem a exagerar na homogeneidade das populações. É uma característica de alguns modelos, para encontrar, por exemplo, para investigar a estrutura populacional, busca-se classificar populações de modo a enfatizar as separações, as diferenças. Então, não é que haja algo errado com essas características, afinal, elas são parte de modelos, e modelos são simplificações, e a ciência é baseada em simplificações. O problema é que, ao propor tais modelos e representações, quer dizer, esses modelos e representações ganham vida própria. Não é algo que fica restrito à comunidade acadêmica, no qual todos os cientistas concordam que isso sejam
meras simplificações, né? Simplificações, por mais que, no fundo, os biólogos não acreditem no pensamento tipológico, o fato de classificar, de usar tais modelos, pode gerar mal compreensão e pode levar a resultados que os cientistas talvez nem sequer reconheçam, né? Então, o temor dos biólogos e geneticistas aqui não é um temor de acreditar em essências, não é um temor de ser antidarwiniano, não. O temor é de produzir classificações que são tão simplificadas que elas podem levar a mal entendidos, má compreensões e reforçar ideias do passado, né? Então, para resumir, não se trata mais de discutir se tipos ou essências existem na realidade, no mundo natural. Não se trata mais de discutir se populações são de fato discretas e homogêneas na natureza. Não se trata de discutir das práticas serem antidarwinianas, das teorias serem antidarwinianas. Se trata de apontar agora o temor é de que os modelos ainda sejam simplificados demais, a ponto de que as populações aparentam ser mais discretas e homogêneas e fixas do que elas de fato são. Então, trata-se de um problema de modelagem, não de crença ou teoria, né? E a questão é que esses modelos por si só podem ter implicações éticas, né? Deixe-me dar um exemplo mais concreto dessa mudança que eu estou descrevendo. Vamos falar de descritores populacionais. Alguns anos atrás, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos desenvolveu um extenso, cuidadoso documento sobre o uso das categorias de raça, etnia e ancestralidade na genômica humana. E essas categorias também são conhecidas como descritores populacionais, porque elas ajudam os cientistas a classificar indivíduos, por exemplo, em diferentes fases da pesquisa, por exemplo, quando você decide os indivíduos que você vai samplear, talvez você esteja usando uma dessas categorias, ou no período da sua análise, talvez para entender a estrutura, frequências alélicas ou estruturas populacionais, você possa usar essas categorias, ou até mesmo para transmitir os resultados da sua análise, né? Essas categorias são usadas o tempo todo. Não existe muito consenso sobre quando é o momento mais adequado de usar cada categoria, e é por isso que a Academia de Ciências fez esse documento. Nesse documento, eles dizem que o pensamento populacional seria o grande desafio de utilizar essas categorias. Existe sempre esse espectro, esse temor sobre o pensamento populacional. E isso porque essas categorias de raça, etnia, até mesmo ancestralidade, ainda seriam discretas demais para descrever o que realmente se observa na natureza. Elas sugerem que indivíduos e populações são homogêneas, né? Um exemplo concreto. Vamos pegar um PCA aqui. E a gente tem uma redução da dimensionalidade de variação, resumindo a variação de indivíduos. Indivíduos aqui são pontos, né, nesse gráfico. E, assim, ao primeiro olhar, a gente vê um gráfico de pontos contínuos, né? É maravilhoso você ver essa continuidade assim, impressionante, né? Quer dizer, não existe nada discreto aqui, né?
a princípio. No entanto, a gente está usando categorias continentais e a gente está associando os pontos apenas a uma categoria continental, a saber, a que seria mais proeminente em cada um dos indivíduos. Então, existe uma escolha arbitrária nesse gráfico sobre o quanto de ancestralidade genética o indivíduo precisa ter para ser ou africano, ou europeu, ou asiático, etc. Então, existe uma escolha feita para usar, para imputar ao indivíduo uma categoria, E então, por mais que a distribuição de diversidade seja gradual, a categoria está se impondo para dividir essa diversidade gradual em termos de grupos bem delimitados. Então, esse seria um tipo de prática que seria poderia ser vista como problemática que é vista como problemática pela Academia de Ciências. Um outro exemplo é quando a gente fala de estudos de miscigenação e ancestralidade, estruturas populacionais. Muitos desses estudos utilizam painéis de referência, E então, para calcular a mistura de populações, você vê no gráfico, na parte de baixo, você vê populações da América, como uma mistura de ancestralidade, de proporções diferentes de ancestralidade genéticas de 3 populações fundamentais, que seria população população indígena, população africana, população europeia, Nesse caso, para delimitar, para definir o que cada uma dessas populações ancestrais, o perfil genético de cada uma dessas populações ancestrais, a gente está se baseando numa série em alguns indivíduos particulares de determinadas áreas muito particulares do globo, O problema aqui é que, por mais que os indivíduos atuais sejam uma mistura, existe essa ideia de que, no passado, a ancestralidade está baseada em populações mais homogêneas, E seriam... Você pode perguntar, poxa, Celso, são casos de pensamento tipológico? No caso do PCA, quer dizer, isso é um tipo muito frequente de usar a ancestralidade genética de maneira discreta, para impor algum tipo de fronteira entre indivíduos, E nesse caso do PCA, o engraçado é que se a gente impor diferentes categorias ao mesmo tempo, quer dizer, a gente tem um gráfico, o gráfico vai parecer o mesmo, que a distribuição de diversidade é a mesma, no entanto, você representaria o quão diferente são os indivíduos, no mesmo gráfico. Essa ancestralidade continental remonta a raças. Isso é um problema porque a noção de raça é uma noção histórica, que não é definida simplesmente por biólogos, e essa noção histórica é uma noção associada a diferenças rígidas, a estereótipos já muito estabelecidos. Então, hoje, como seria prudente evitar qualquer associação com essa noção histórica de raça, Em nenhum desse tipo de abordagem, dos 2 exemplos, existe um marco temporal para indicar o quanto as próprias categorias de africano, asiático,
são categorias que só fazem sentido num período de tempo da história humana bem delimitado, né? Então, não existe essa noção de dinâmica temporal das próprias categorias. Então, elas aparecem como dados, como fixas. No segundo exemplo, né, quando a gente analisa os softwares, esses modelos de miscigenação, né, como a Mixture and Structure, a gente vê que uma coisa muito fácil de acontecer nesses modelos é exagerar a homogeneidade de populações, né? Existe uma tentativa de otimizar os clusters, os diferentes grupos de organismos, baseado em alguns princípios básicos sendo mantidos, né? E os programas tentando enfatizar a diferenciação entre grupos e, portanto, a homogeneidade genética de indivíduos no interior dos grupos. Pois bem, esse documento que eu descrevi, ele também é propositivo, né? Não se trata simplesmente de identificar um desafio, né? A proposta é superar o desafio. Eles propõem que até mesmo a noção de ancestralidade genética é problemática porque está associada, pode se associar a continente facilmente, pode se associar a raça facilmente e pode aparecer nesses esses exemplos que eu dei de maneira a sugerir que populações são mais discretas do que são. Então, uma proposta sugerida é de que a gente abandone a ancestralidade genética e a gente adote similaridade genética. E eu vou terminar a minha fala apresentando essa proposta. Quero refletir com vocês o quão boa é essa proposta e deixar algumas perguntas para o final. Pois bem, similaridade genética é importante a gente frisar que ela já é usada, né? Isso porque ancestralidade genética não é uma propriedade observável dos indivíduos. Né? A ancestralidade genética é, na verdade, inferida a partir de similaridade. Por exemplo, no segundo exemplo que eu dei, né, a gente pode inferir a miscigenação de povos americanos a partir de similaridade que eles tenham com esses painéis de referência. Então, ancestralidade é medida a partir da similaridade. Então, no fundo, a gente já está sempre usando similaridade. A proposta da Academia das Ciências é que a gente já está usando similaridade, a gente aceite esse uso e pare de fazer inferência para ancestralidade. Ancestralidade seria esse passo a mais que o cientista, que o geneticista está fazendo, que está abrindo as portas para essas associações, por exemplo, com raça. Né? Então, talvez a gente possa parar, a gente pode fazer a mesma análise, mas focando em similaridade ao invés de dar esse passo a mais para a ancestralidade. E, de acordo com a proposta, essa seria uma ideia mais transparente, seria possível os geneticistas serem transparentes em relação às métricas de similaridade que eles têm usado, em relação aos grupos de referência, de maneira que se torne claro que essas análises são construtos, são feitas baseadas em muitas decisões particulares que
não devam ser interpretadas de maneira racial, de maneira tipológica, né? Então, para dar um exemplo sobre, né, se vocês forem no documento, vocês vão ver alguns exemplos, né? Mais para o final do documento. Então, eu coloquei meu nome aqui só para ilustrar o que seria um exemplo. Digamos, eu faço parte de um estudo desses e, de acordo com a análise, a conclusão é de que Celso possui 20% de ancestralidade genética africana, né? O que a proposta diz é que a gente deve traduzir isso, né? Para dizer que 20% do meu genoma, por exemplo, exibe maior similaridade genética, tá? Com um certo grupo de referência, que no caso seria aquele grupo em vermelho, né? O grupo de Yorubá, né? De Ibadan, na Nigéria, né? Um grupo particular, né? Que a coleta foi feita em Ibadan, na Nigéria, e no projeto 1000 Genomas, esse grupo é usado como referência, né? Então, essa seria uma maneira de dizer mais claramente o que a análise está me dizendo. A análise está dizendo que eu sou similar de acordo com uma métrica de similaridade, que também pode ser alterada, né? Por exemplo, a gente pode falar em análise né, de indivíduos de 10 à terceira potência, né? Então, essa seria uma maneira de ser mais transparente sobre o que essas análises estão fazendo. A pergunta que eu faço para vocês e que eu faço para mim mesmo é sobre se essa é uma boa proposta, se ela é suficiente para deter o pensamento tipológico ou para ajudar, né, a evitar um pouco dessas ideias de que grupos humanos seriam discretos, de que grupos humanos seriam homogêneos, de que grupos humanos seriam similares a essas ideias históricas de raça, né, de 5 continentes e etc., né? Bem, essa proposta é boa? Bem, ela definitivamente carrega mais transparência, porque ela, se você fala em similaridade genética, você estaria, de acordo com eles, explicitamente indicando quanto sua análise é contingente, é baseada em métricas e grupos de referência, né? Genética de similaridade enfatiza similaridade e não diferença, que é algo que, se você lembrar dos 2 exemplos que eu apontei, né, quer dizer, as análises lá são análises de diferença, né? O foco é a diferença, é diferenciar indivíduos, né? O foco aqui é indicar que todos os indivíduos, num certo grau, podem ser mais ou menos similares a um certo grupo de referência, né? Então, aqui a ideia é enfatizar que a similaridade é contínua, né? E, de certo modo, né, na medida em que a gente expõe as métricas explicitamente no texto, ao invés de escondê-las em seções de metodologia ou apêndices obscuros, né, isso enfatizaria que categorias discretas são uma espécie de convenções, né? Essa ideia. Modelos são falsos, podem ser úteis. Categorias como a que a gente usa para entender populações humanas podem ser úteis, né? Mas elas são convenções, né? Existe um elemento de falseamento, de falsidade, né? Bem, ao mesmo tempo, quer dizer, essa proposta é uma proposta de mudança fundamentalmente linguística. Isso não quer dizer que o método de
classificação e coleta de dados e análise de dados vai ser muito diferente, né? O que seria diferente é que geneticistas não fariam o último passo da inferência, né? Não infeririam ancestralidade a partir de similaridade. Eles terminariam a análise na similaridade. A categoria de similaridade genética, por si só, pode ser também uma categoria discreta, né? Acho que a questão aqui, a proposta enfatiza uma mudança linguística, mas, na prática, se você está delimitando os grupos quase da mesma maneira, as categorias podem ser igualmente discretas, né? E a similaridade genética também vai ocorrer a nível continental, né? Então, assim, talvez essa nova categoria de similaridade genética não evite tanto a associação com raça quanto os propositores querem sugerir. Não existe uma discussão sobre a dimensão temporal das categorias, né? O quanto similaridade genética é algo dependente do tempo, não existe essa reflexão. Então, isso seria também talvez um problema aqui, né? Então, o que eu propus nesse slide é essa comparação. Talvez alguns elementos são avanços e outros elementos talvez não sejam suficientes. Isso me leva a finalizar a palestra com algumas questões em aberto aqui, né? A minha pergunta hoje foi essa: existe pensamento tipológico na genômica humana? Parcialmente, sim, eu diria, ou pelo menos é isso que muitos acadêmicos estão preocupados, né? A preocupação é de que os modelos de classificação ainda representam as populações usando categorias discretas, né? Frequentemente exagerando a homogeneidade, né? Essas representações podem ser úteis, porque elas são modelos falsos, e modelos falsos são modelos úteis, podem ser modelos úteis, né? No entanto, é uma espécie de pensamento tipológico, né? Nesse momento, quer dizer, uma pergunta que vocês certamente vão ter é de que, poxa, Celso, a ciência usa modelos e classificações simplificados, né? Então, como é que a gente faz, né? Se a gente tiver que abdicar de categorias que traçam limites bem definidos entre indivíduos, né? Eu acho que não existe uma resposta fácil, né? Eu acho que, na verdade, essa pergunta nos leva a outras perguntas que são muito importantes. Por exemplo, será que a gente deve escolher modelos e categorias baseados apenas em utilidade científica? Ou quando a gente reconhece que existem perigos com classificações discretas, a gente tem que se perguntar o quanto que esses perigos ou aspectos éticos e sociais devem contar, o quanto que eles devem valer, nos persuadir a abandonar modelos e categorias. Será que a gente deve fazer uma análise custo-benefício, por exemplo, né? Outra pergunta importante aqui é: qual é a responsabilidade ética dos cientistas? Porque talvez, ao ver essa fala minha, você pode pensar, bem, isso tudo que você falou pode fazer sentido, mas isso é tudo uma questão de
como o público vai interpretar o que eu faço, como o público vai ler os gráficos, né? Isso eu não consigo controlar, né? Talvez você queira dizer, é função de educadores ensinar ciência para o público, para evitar esses perigos, né? Mas será que é função dos educadores, né? Eu acho uma questão genuinamente em aberto, não é uma questão retórica da minha parte. Por fim, será que seria possível construir representações um pouco mais complexas que ainda sejam úteis? Representações um pouco mais dinâmicas, por exemplo. Existem algumas, especialmente nos últimos 5, 6 anos, existem tentativas de desenvolver algumas representações mais complexas. Isso tem sido interessante, né? E eu creio que essa é a minha última pergunta para todos. Muito obrigado pela atenção. Se vocês quiserem saber mais sobre o meu projeto, entre nesse site, rugera.org. Então, vai ser um prazer conversar com todos vocês. Abraços. Obrigado, viu? Muito obrigado, Celso. Muito legal. A gente tem bastante coisa para a gente conversar. Que nem eu disse, a gente a gente pode falar um grupo de estudos, né? Porque tem algo de seminário, mas a gente tem feito bem como bate-papo e geralmente presencial hoje está online, então a gente vai seguindo, abrindo, né? Eu mesmo tenho várias questões, mas quem quiser vai se inscrevendo, levantando a mão, pela ordem aqui. Primeiro o Vitor Paixão, depois o Guilherme. O Vitor? Celso, você fala que há uma mudança na forma como o pensamento tipológico é caracterizado nessas duas fases. Eu trabalho com determinismo biológico em biologia evolutiva, mas eu vou me manter em genética aqui, porque foi o tema da sua apresentação. Mas você não acha que existe uma dimensão contínua dessa primeira formulação? Eu estou pensando aqui, por exemplo, no debate do Lewontin com o Edwards, que deu origem ali à própria ideia da falácia de Lewontin, em relação ao abandono do conceito de raça na genética, por exemplo. E, querendo ou não, o debate sobre a falácia do Lewontin é um debate bastante recente. É um debate que está acontecendo aí nos últimos anos ainda. O primeiro artigo de publicação do Edwards foi em 2001, mas esse é um debate que está acontecendo ainda. A gente tem contra-argumentos ao Edwards sendo publicados ali em 2022, 2023. Então, você não acha que tem uma continuidade desse pensamento essencialista tipológico, caracterizado no sentido forte mesmo, de que não só o conceito de raça é útil, como ele deve ser estabelecido como conceito científico? Porque é o argumento do Edwards. É o argumento que o Kofinas vai usar quando ele vai ler o trabalho do Edwards, por exemplo. Então, você não acha que ainda tem uma continuidade desse pensamento tipológico mais tradicional? Interessante. Não, muito obrigado, Vitor, pela pergunta. Eu acho, assim, hoje eu enfatizei a descontinuidade, que eu acho que é uma descontinuidade importante. Mas eu acho que existe uma continuidade, num certo sentido. Eu acho que é importante distinguir aqui também quem são, onde se dá essa continuidade e descontinuidade. Eu acho que existem diferentes grupos de cientistas aqui. Por exemplo, quer dizer, no caso do Edwards, acho que existem diferentes interpretações do que eu teria que voltar nos trabalhos dele para relembrar exatamente como ele quer ser interpretado, assim, porque ele, em alguns artigos, ele
propõe uma visão mais forte e depois ele volta um pouco atrás, assim. Né? Tem hora que ele foca no argumento mais utilitário, assim, de que classificações raciais são úteis, sabe? Então, assim, eu acho que no caso dele, ele é uma figura meio enigmática, assim, é muito interessante. Inclusive, uma anedota uma anedota interessante é que o artigo dele só foi publicado como uma falácia de Lewontin porque o editor sugeriu. É uma coisa engraçada. Mas, por exemplo, você tocou no Cofnas, né? O Cofnas, ele é parte de um grupo muito específico aqui, né? Ele é um grupo de pessoas realmente que são racistas científicos, né? E quer dizer, ele está na borda, assim, na margem. Eu não diria que ele faz parte, ele e os colegas dele, eu não diria que eles são parte do mainstream, não, sabe? Acho que a mudança que eu tô enfatizando é mais no sentido da biologia mais mainstream possível, assim, sabe? Eu acho que assim, nessa biologia onde você tem universidades liberais em diversas partes do mundo, o que eu quero apontar é que nesse grupo, né, ainda existe o tipo de pensamento tipológico é um pouco diferente, é mais sutil, é sobre os modelos, sobre o fato de que modelos são simplificados, e isso já traz um problema, né? É mais claro que grupos mais à margem, né, mais radicais, vão continuar puxando a ideia essencialista, né? Então, acho que é bom, é legal essa conversa nossa, porque mapeia como diferentes grupos estão continuando ou mudando a ideia de pensamento tipológico, né? Obrigado. Ó, a ordem bagunçou um pouquinho, mas eu acho que é o Guilherme, né, Guilherme? O Guilherme já tinha levantado a mão e depois teve que baixar e subir de novo. Obrigado. Tinha caído minha internet. Oi, Celso. Celso, obrigado enfim, pela fala. Achei bem legal o assunto. O que eu iria falar é que eu acho que, enfim, eu comprei a tua, né, os argumentos que você trouxe aqui, primeiro para fixar o problema e depois de dizer que aquela solução da Academia de Ciências não é suficiente, né, embora tenha alguns avanços. Daí eu fiquei pensando assim, em outras formas de melhorar, assim, que eu imagino que seja mais ou menos a linha de pesquisa que vocês estão fazendo, né? Daí eu pensei que alguma coisa que não sei se vocês já trabalharam com isso, mas enfim, porque essa proposta da Academia de Ciências também, ela parece que ela quer fazer uma coisa geral, né? Assim, em vez de fazer assim, façam assim, e talvez a solução não seja mais caso a caso, né? Talvez a questão é que a gente está, enfim, cada situação, cada estudo, cada linguagem, tanto em termos de mais político, ou cotidiano, ou social, enfim, quanto no termo mais da genética mesmo, eu acho que ela vai precisar de uma definição diferente do que é população, do que é raça, similaridade, enfim. Daí eu fiquei pensando se uma coisa talvez que não fosse interessante para resolver essa questão não fosse criar primeiro uma tipologia das situações diferentes que a gente pode precisar tratar as pessoas como iguais ou diferentes em relação à genética. Obviamente, como toda psicologia, ela tem uma utilidade limitada, contingenciada, né? Mas sempre é interessante, principalmente nessa proposta, por exemplo, nessa iniciativa como da Academia de Ciências, que é de fazer algo normativo. Então, obviamente, algo normativo necessariamente vai ser meio analítico, meio rígido, né? Então, talvez começar a estabelecer uma tipologia das diferentes situações fosse interessante, assim. Daí queria saber se já viu alguma coisa no esboço dessa forma. Muito obrigado, Guilherme, pela pergunta. Ela me permite expandir um pouco
é algo que eu não toquei, assim. Na verdade, a Academia de Ciências, eles desenvolveram uma tipologia. Eles classificam, mas aí a gente tem que ver o quão boa é a tipologia dele. Eles dividem a genética humana em 7 tipos de estudo. E eles dizem que a similaridade genética pode ser adotada em todos eles. Eles dizem que existe um contexto no qual o cientista talvez possa adotar ancestralidade. Eles dizem, se você está trabalhando realmente com hipóteses evolutivas específicas, fazer inferência de ancestralidade seria legítimo. Eles dizem sobre raça, eles dizem que o único contexto recomendável para usar raça é se raça é tratado como uma variável ecológica. Por exemplo, se raça é uma proxy para racismo, por exemplo. Né? Então, eles têm algumas especificações nesse sentido, porém, eu vejo 2 questões. Assim. Eu acho que a tipologia ainda é geral demais. Né? Em segundo lugar, eu acho que existe uma falta... Acho que existe um problema delicado que eu quero trabalhar no projeto e eu preciso da ajuda de cientistas para entender esse problema. O que eu estou vendo mais recorrentemente, quando se usa categorias de ancestralidade, por exemplo, é na necessidade fundamental de entender a estrutura populacional e fazer correção para evitar causa espúria em, por exemplo, estudos de associação. Né? Esses tipos de uso de ancestralidade, eles são feitos em fases iniciais de projetos de pesquisa. E os mesmos projetos que fazem esse tipo de análise, por exemplo, de estrutura populacional, ao mesmo tempo, não está situado em nenhum dos contextos da academia de ciência, porque ela está numa fase inicial da pesquisa. Ela divide-se a estrutura populacional para, então, a partir daí, gerar análise em contextos de saúde e também falar de coisas evolutivas. Então, assim, eu acho que existe uma questão que precisa ser tratada aqui, é como, mesmo quando a gente tem a tipologia, se a pesquisa, dependendo do tipo de pesquisa que é feita, ela pode transitar entre um contexto e outro. E aí, assim, qual categoria você usa? Você pode usar uma no contexto evolutivo e tem que usar outra num contexto diferente. Eu acho que existe uma tensão aí, enfim, mas isso é só uma ideia sobre o que eu estou pensando, assim, dificuldades que precisam ser resolvidas. Mas eu acho que a tipologia é fundamental, é um primeiro passo. Obrigado. Sérgio? Celso, muito obrigado pela apresentação, foi muito interessante. Quando eu ouço aquela questão de similaridade, ancestralidade, me remete àquela discussão que existia na década de 70, principalmente, que era mais enfática, era os cladistas e os gradistas, né? Que para efeitos de classificação. Então, tem um certo sabor disso daqui, mas deixa eu ver dessa questão, né? Então, no final, né, para termos evolutivos, realmente assim classificar por semelhança não faz muito sentido, né? Agora, eu estava pensando em 2 aspectos. Deixa eu ver se ficou claro. Por exemplo, se eu usar
a similaridade como base. Eu poderia pegar, por exemplo, aquele gráfico de componentes principais. Só tem 2 componentes principais aí, mas poderia ter quantos, né? Dependendo do número de dimensões de componentes principais, você teria posições em 3 dimensões, ou 4, ou 5, etc. Mas vamos pensar em 3 dimensões, né? Com 3 componentes principais. A proposta seria colocar cada indivíduo, seria classificado como um ponto naquele espaço daquela nuvem onde as pessoas estão, é uma coisa desse tipo. E a segunda colocação tem um aspecto bastante importante nessa questão étnica, né, na genética, que é aquela questão basicamente das condições patológicas, né? Você tem certas etnias com maiores riscos de certas doenças e coisa e tal. Agora, seria possível separar as coisas, né? Você pegar e fazer essa mesma componente principal com os fatores que são relacionados com essas propensões a condições patológicas, né? Era isso. Mas parabéns pela apresentação. Interessante, obrigado, Sérgio. Sobre os componentes principais, a proposta da similaridade é bem vaga, assim. Ela, na verdade, você poderia ter exatamente o mesmo gráfico, tal como eu apresentei. Você não precisa incluir, né? Você vai incluir ou excluir os componentes dependendo da sua pergunta, questão de pesquisa, etc., e tecnicalidades, né? Mas, assim, para falar de similaridade, você não precisaria incluir mais dimensões a princípio. O que a similaridade te ajuda a fazer, quer dizer, em primeiro lugar, as pessoas da Academia de Ciências dizem que você não precisa de nada além da similaridade, né? Porque a ideia é que você já está medindo organismos, você já está comparando organismos baseado em alguma métrica de similaridade. Ela só está implícita na sua análise de ancestralidade, mas existe uma métrica de similaridade ali. Então, eles querem que a gente seja explícito sobre essa métrica. Agora, a similaridade, além disso, um outro ponto sobre a similaridade é que ela é um pouco mais flexível, na verdade, né? Eu não trouxe um exemplo aqui por causa de questão de tempo, mas, por exemplo, você pode pegar aquele gráfico que eu mostrei dos 2 componentes principais e, ao invés de determinar a cor dos pontos por ancestralidade, você pode fazer uma métrica do tipo... O exemplo que eu vi era uma métrica baseada no centroide. Fala assim, os 250 indivíduos que estão mais próximos do centroide. Quer dizer, essa é uma métrica de similaridade, né, que pode se correlacionar com ancestralidade em alguma medida, mas, assim, é algo feito inteiramente baseado em similaridade, sem precisar falar de ancestralidade, né? Quer dizer, essa, pelo menos, é a promessa. Então, essas seriam as vantagens, assim, sabe? De usar a similaridade. Você pode inventar esses tipos de classificação matemática, sabe? Sobre as condições patológicas, isso é algo muito importante, né? É aonde eu diria a área fundamental no qual o debate sobre o uso de raça, etnia, ancestralidade está sendo travada hoje é por causa da medicina genética, né? Essa quer dizer,
né, aqui eu estava falando mais de genética de populações, mas assim, né, o âmbito no qual a discussão está sendo mais acalorada é a genética médica, justamente pelo reconhecimento de que categorias étnicas, raciais foram usadas e têm sido usadas, né, como um indicador indireto de certas condições patológicas, né? Eu acho que nesse ponto, né, eu acho que você aponta, né, eu estou contigo, assim, pelo que eu vejo na literatura, que é possível ter uma análise muito mais granular, assim, de associar o gráfico com as condições patológicas, porém, eu acho que existem diferentes fases no qual esses termos, raça, etnia, ancestralidade, são utilizados. Então, eu acho que na análise, no PCA, nas análises quantitativas, talvez a gente possa ficar só com similaridade. Mas aí uma outra questão é se na hora que chegar lá na ponta, na clínica, se a gente já pode abrir mão dessas categorias de raça e etnia, né? Então, assim, é uma discussão complicada. Eu estou com você, eu acho que em certas fases da pesquisa, provavelmente a gente pode deixar de usar essas categorias, mas na ponta, na tradução, talvez não sei, né? Obrigado. Pedro? Oi, Celso, tudo bem? Obrigado pela apresentação. Acho que a minha pergunta, você já começou a dar uma pincelada na resposta dela, assim, pelas respostas para o Guilherme e nas últimas duas perguntas, mas eu queria focar justamente nessa coisa que você apresentou da National Academy, sobre focar em similaridade e não ancestralidade, né, abdicar de ancestralidade. E aí você colocou de uma forma que eu achei legal a inferência de ancestralidade como sendo meio que o último passo, né, que a National Academy desaconselha por uma questão, inclusive, de né, evitar ambiguidades, evitar falhas de comunicação, ser mais explícito em falar de similaridade. Só que, de novo, posso estar pensando muito com a cabeça de alguém que está interessado em evolução. Às vezes, essa inferência de ancestralidade é justamente o ponto, né, justamente o interesse da pesquisa. Então, não seria o caso, ao invés de abdicar da inferência de ancestralidade, apostar mais no papel da comunicação, e aí talvez também, né, dialogando com a sua pergunta, de quem é esse papel de comunicar efetivamente, não seria talvez o caso de ter, né, no próprio fazer científico, uma franqueza quanto a isso, de que se trata, no fundo, apenas de uma inferência, mas uma inferência útil, né, uma coisa convencional, grupos mais ou menos arbitrários, mas que nos dizem algo útil sobre as populações de interesse, ao invés, né, de abdicar da ancestralidade, abdicar desses termos. Acho que é por aí. E Pedro, ótima pergunta, obrigado. Eu acho muito. Eu tenho me feito essa pergunta há um bom tempo, assim, sabe? Porque é claro que os estudos evolutivos, o objeto desses estudos é um estudo de evolução humana e quer dizer, é um estudo legítimo, né? Claro. E nesse caso, eu acho assim, apostar na comunicação é sempre importante, assim, sabe? Não acho que é uma... acho que a minha preocupação é um pouco com... na verdade, reforçar algo que eu já vejo, assim, em alguma medida, na ideia de construir modelos alternativos e tal, né? Então, assim, acho que trabalhar as duas frentes, assim, seria algo desejável, assim,
Acho em parte porque, quer dizer, aí é algo que eu adoraria pesquisar mais sobre os limites da comunicação, assim, especialmente quando ela é feita ad hoc, né? A comunicação que é feita, né, desconectada assim do momento em que a prática é disseminada cientificamente, sabe? Então, eu assim, não tenho uma resposta clara para a sua pergunta, mas eu imagino que trabalhar as duas frentes seria importante. Assim. Eu acho que o estudo de evolução eu acho muito interessante porque nele é onde existe uma ambiguidade que é difícil de ser resolvida, que é a ambiguidade entre as populações que são artificialmente construídas a partir de modelos, né? São convencionalmente construídas, por exemplo, os painéis de referência, etc. Né? Todas essas convenções, mas o objeto de estudo seriam populações naturais, né? Então, acho essa relação, nesse caso, porque em estudos, quando se fala de medicina genética e outros contextos, a gente está falando da inferência desses construtos de modelos, dessas populações artificiais, para indivíduos, para diagnóstico. Aí eu acho que talvez a ambiguidade seja um pouco mais fácil de ser resolvida. Mas no caso da evolução, quer dizer, o que no fundo a gente quer, eu acredito nesses estudos, é realmente traçar, por exemplo, a história migratória evolutiva de populações de um grupo de indivíduos que realmente existiram. E você está fazendo isso a partir de construções, você está usando algo útil, que é falso, que é construído, para chegar nessas populações, né? Então, acho que aqui a conexão realmente é de muito, a ambiguidade é muito fundante, assim, muito fundamental. Então, acho que é mais uma razão para pensar as duas frentes, comunicação e modelos. Tem um modelo que eu me deparei algumas semanas atrás, eu até conversei com o Diogo semana passada, da Machal Sohail, não sei se estou pronunciando o nome dela, sobre níveis de granularidade. Assim, um negócio muito interessante, assim, que talvez seja um modelo um pouco mais dinâmico, assim, que seja diferente. Enfim, obrigado. Obrigado, Celso. Bom, vamos tentar não avançar muito, que a gente sabe, né, Celso, que são 9h30 da noite. Segunda-feira você tem uma semana aí pela frente. Talvez podemos estender ainda mais uns 20 minutos, pode ser, Beleza, Celso? vamos aí. Tem mais umas pessoas inscritas. Ó, eu vou deixar para o final, se der tempo. O Roberto é o próximo. Você mais breve também. A minha colocação nem era tão breve, então eu até abaixei a mão, mas acho que dá para falar rapidinho, Celso. Eu trabalhei com programas de orientação e detecção de heterozigotos em populações em risco, né? E no mestrado, isso nos anos 90, lá aqui no IB e tudo, né? E a gente ainda via que, para a questão da anemia falciforme, tinha quase que um trauma populacional, né? Porque nos anos 70 as populações americanas negras eram faziam-se programas para detectar heterozigotos antes de você ter diagnóstico pré-natal, né? Isso foi uma questão muito séria, né? Porque a genética nos anos 70 conseguiu, com a doença de Tay-Sachs, seu primeiro grande resultado, vamos dizer, prático de intervenção populacional, né? A incidência da doença de Tay-Sachs na população judaica americana caiu mais de 90%, assim, né? Então foi super bem sucedido e resolveram replicar esse sucesso para a população negra norte-americana com a anemia falciforme, né? Acontece que, como não tinha diagnóstico pré-natal,
os casais de heterozigotos eram detectados e eles tinham que ficar com a informação e não tinham o que fazer, né? Eles iam correr o risco, né? E então isso trouxe estigmatização, uma série de enfim, situações inconvenientes para membros da população. E depois, quando se consertou isso, porque o diagnóstico pré-natal surgiu ali no começo dos anos 80, metade da população negra não queria mais se testar para anemia falciforme, né? E eu tô te perguntando isso porque eu acho que o que houve ali é que, de fato, ainda existia um racismo mesmo, né, nessas populações, né? E ele acabou se, vamos dizer, extravasando para essa questão científica, né? Então eu te pergunto assim, a gente, quando para de falar em ancestralidade, não corre o risco também de manter esse racismo velado, mas ele continua lá, né? Será que a abordagem não teria, não tem que também passar por, olha, a gente tem essa história, né? A história racista dessas populações e, enfim, e mais por esse caminho, né? De detectar esses racismos velados, mais do que também a gente não olhar para essas questões de estruturação populacional, enfim, principalmente, né, para essas populações africanas, né, que é onde realmente tem essa ancestralidade, essa estruturação genética mais profunda, né? Nossa, essa é uma baita pergunta, né? Poxa, eu acho que esse é um risco constante, assim, sabe? Acho que eu acho que eu vou te dizer o que eu acho que a proposta quer, mas eu não estou satisfeito com ela. Eu acho que a esperança por trás de abandonar a ancestralidade é porque, ao mesmo tempo, você ainda está mantendo o conceito de raça para falar de racismo. Então, assim, você não, dependendo do caso, você não abandonaria, né? Você continuaria falando de raça, né? E poderia apontar. O racismo não seria tão velado, porque justamente se tem um conceito para indicar quando o racismo tem, por exemplo, impacto na biologia dos indivíduos, etc. Né? Então, acho que esse é um pouco para onde que a proposta está indo. Assim. Né, eles querem... eu acredito que eles têm essa preocupação. Agora, eu acho que... Quer dizer, eu não sei se essa é uma resposta suficiente, né? Mesmo porque eu acho que existe uma questão empírica aí. É muito legal ouvir o seu relato, quer dizer, porque existe uma questão empírica de saber como que as populações estão de fato sendo afetadas pelas categorias, como que as pessoas recebem essas informações, né? E como é que elas acabam sendo sujeitas a mais, digamos, testes ou procedimentos por conta dessas categorias, né? E eu acho que isso é algo que precisa ser investigado, né? Não é uma... Pode ser que no passado a associação com a categoria de raça criou reforçou um estereótipo, mas talvez hoje, para algumas populações, seja, na verdade, um elemento afirmatório, positivo, né? Então, eu acho que, na verdade, existe uma questão em aberto para saber o quanto que
o quanto que esse racismo velado está de fato acontecendo, entendeu? Porque a análise aqui é toda baseada em evitar danos. E eu acho que existe um avanço nas ciências sociais, na filosofia, na história, de tentar entender como é que esses avanços estão relacionados à ciência e uma série de questões, mas eu acho que falta pesquisa empírica sobre quais os danos estão realmente acontecendo hoje, né? Nélio? Boa noite a todos. Eu vou ser bem rápido. Parabéns, Celso, pela apresentação, pela temática, que é realmente enfim, basta ir num estádio de futebol hoje em dia para ver como essa temática está presente, né? Está super, né? Inimaginável que isso fosse recrudescer ao ponto que nós chegamos, né? Mas, de qualquer maneira, bom, eu quero... Você acabou de falar uma coisa que eu acho que daria uma discussão longa, mas, enfim, sobre a questão de que a categoria raça poderia ser usada para promover grupos sociais, né? Então, lembrando que isso, enfim, os arianos, né, já usaram essa estratégia, isso foi muito importante em uma certa época. Quer dizer, o racismo não é só prejudicial a alguém, né? Mas ele pode também ser utilizado, enfim, existe um racismo positivo também, né? Dos supremacistas, enfim, por isso eu acho que é preciso muito cuidado ao utilizar conceitos como o conceito de raça. E nesse sentido, eu quero fazer uma pergunta bem rápida sobre um sociólogo britânico que eu, enfim, utilizei muito e que eu acho que ele é fundamental nessa discussão, que é o Michael Benton. Ele faleceu há alguns anos, né? Mas, enfim, ele escreveu muito, atuou na Unesco, enfim, ele tem uma... enfim, eu queria... Enfim, ele é uma pessoa, um sociólogo que introduziu, contrariamente aos marxistas, ele introduziu a ideia de que raça promove, estabelece relações sociais, em vez de ser uma consequência delas, né? E eu acho que é uma discussão super atual essa, né? Porque nós estamos vendo, enfim, o uso e abuso desse tipo de terminologia. E ele fez um estudo, um dos livros dele, justamente sobre o conceito de raça, ele foi buscar na literatura a emergência do conceito de raça com a conotação atual. E é interessante que ele verifica que no século XVIII, raça não tinha o significado que passou a ter no século XIX, principalmente com a literatura britânica, né? Quando se fez, então, começaram a se publicar livros que usavam o termo raça, né? Mas agora com uma conotação muito clara, né? De desmerecer perdedores e vangloriar os vencedores. As raças que você vai encontrar em livros como o do Walter Scott, enfim, você vai ver a raça saxã e a raça normanda, né? Uma vitoriosa, a outra, enfim, invasora, que foi escorraçada e tal. Então, enfim, queria perguntar para você como é que, enfim, o trabalho enfim, essa linha sociológica, como que ela aparece hoje em dia nessa discussão, e queria me oferecer para te mandar, eu acabei de escrever junto com outro colega um capítulo que fala, inclusive, sobre esse trabalho, né, do Benton, e aplica isso na literatura brasileira, pegando a virada do século XIX para o XX, que é justamente aonde o termo raça vai ser utilizado para entender a sociedade brasileira. Eu acho que é um tema absolutamente atual, né? Sem o qual a gente não pode entender, enfim, os problemas que essa terminologia acaba causando, né? E sendo utilizada como uma consequência de muita informação científica, dita científica, que acaba circulando de uma forma muito, enfim, sem muito critério, né? Mas é isso. Eu queria te ouvir, obrigado. Obrigado, Nélio. Tem muito...
Por favor, se você puder me mandar o que você escreveu. E muito obrigado pela referência, na verdade. Vou procurar o trabalho do Michael. E essa discussão, digamos, positiva da raça não aparece muito não aparece explicitamente nessa literatura de genômica humana que eu estou trabalhando, sabe? Existe uma ideia implícita de que a maneira como os indivíduos querem ser chamados, querem ser entendidos, se identificam, né, por meio de categorias raciais, isso é algo que deve ser preservado. Existe essa assim, acho que existe uma conexão aqui, né, no sentido de que existe uma apreciação cada vez mais, até pela história da genética e de estudos de população humana, de que deve-se preservar e respeitar a maneira positiva com a qual os indivíduos se relacionam com essas categorias de identidade. Agora, eu não vejo uma reflexão mais profunda sobre isso, sabe? Mas seria um ponto muito, muito interessante para analisar. Obrigado. Na sequência, a Paula mandou aqui pelo chat, né, uma questão. Como escrever como um cientista ético abordando a proposta linguística de similaridade sem infringir o conceito social de comunidades que se afirmam e usam o linguajar da ancestralidade? Seria essa a questão, Celso. Ótima questão. Hein? Só estou tomando nota aqui. Eu acho que aqui a gente chega num dos pontos que eu toquei brevemente na fala, que eu acho que existem duas coisas muito difíceis na prática científica, e aqui no caso a genômica humana, né? Uma é a questão de que a gente usa modelos que são necessariamente simplificados, né? Então nada é perfeito, né? Não precisa ser perfeito, mas também tem consequências, isso tem consequências éticas, né? A outra questão, né, conectando com a pergunta dela, é de que as práticas da genética humana, mas as práticas científicas em gerais elas envolvem uma tensão entre perde e ganha. Alguma coisa tem que ceder, né? Então, quer dizer, de fato, se a gente adotar similaridade, a gente pode infringir no desejo de pessoas que preferem usar a categoria de ancestralidade, né? Isso é algo que pode acontecer, né? Portanto, existe um conflito de valores aqui. Acho que a questão quando a gente assumir um ponto de vista ético é entender quais os valores que estão em conflito e tentar, né, quer dizer, adjudicar entre qual valor deve obter preferência sobre o outro. Quer dizer, nesse caso, vale mais a pena adotar uma fala, um conceito de similaridade que é transparente, etc., ou vale mais a pena preservar o desejo dos indivíduos que estão sendo, né, tem DNA sampleado, etc., etc., né? Eu acho que nesse caso
Acho que aqui a gente tem que refinar a análise também, porque depende do estágio de pesquisa, né? Por exemplo, seria problemático, eu acredito, se eu for coletar o dado de indivíduos, aí eu chego para eles e falo assim, não, eu não quero que você me fale a sua ancestralidade ou raça, nada. Eu vou fazer do meu jeito, né? Isso talvez seria... Isso é um modo como as coisas poderiam ser problemáticas, no momento da coleta de dados, né? Geralmente, nesse momento, a ideia é que a gente observe e aceite cada vez mais como os próprios indivíduos se definem, né? No momento da análise, aí já é um outro momento, no qual, quer dizer, existe uma liberdade maior para a gente operar com categorias que vão nos ajudar a obter certos resultados. Pode ser que os indivíduos queiram que os resultados sejam oferecidos por meio de categorias raciais ou categorias de ancestral, né? Aí é uma outra questão. Mas, por exemplo, na análise, talvez a gente possa usar similaridade, né? Então, acho que um ponto aqui é que essas categorias elas estão sendo usadas em diferentes etapas do processo de pesquisa, né? É no momento da coleta, no momento da análise, no momento da disseminação dos resultados, e não necessariamente é a mesma categoria, né? Então, acho que é entender não só o perde e ganha, os valores que estão em conflitos, mas também em quais momentos seria adequado usar quais categorias, assim. Então, não existe uma resposta pronta para Paulo, mas eu acredito que é uma grande questão e realmente eu não gostaria de infringir como os indivíduos se definiriam. Legal, Celso. Então, indo assim, realmente para uma última rodada de questões, tinha ainda escrito o Diogo e a Luana. Eu posso só fazer uma criação de fazer a pergunta, depois logo ir embora, depois eu vi, porque eu também estou estourando aqui. Queria agradecer, vou fazer um comentário bem curto. Eu acho, é minha percepção de quem trabalha com genética e genômica, de que aqui no Brasil, essa ponte que você está descrevendo, que é necessária, você falou de uma coisa que é essencialmente que eu entendo por ciência transdisciplinar, que é você não está só tomando as decisões, fazendo a discussão aqui dentro do âmbito do universo acadêmico, mas ouvindo um pouquinho das pessoas que vão receber e sofrer influência daquela informação. E eu estou vendo que no Brasil, assim, as movimentações são tímidas, e você está num departamento onde isso já está sendo desenvolvido, vocês estão montando uma equipe interdisciplinar, você tem projetos de pesquisa financiados, né, essa área. Seria importante isso emplacar no Brasil, até mesmo pela história de racismo particular que o Brasil tem. É só uma reflexão sobre isso. Não, obrigado, Diogo. É uma construção, né? E é uma construção que eu vejo aqui experiência particular aqui no centro. É uma coisa também que tem momentos altos e baixos, né? As coisas variam com mudanças no departamento. Então, houveram momentos mais transdisciplinares aqui no passado, depois menos. Eu acho que agora a gente está voltando a ser mais transdisciplinar, mas é uma construção, né? Uma construção contínua, né? E eu acredito, em especial, quer dizer, uma autocrítica, assim, algo importante para mim, quer dizer, acho que contactar com as populações afetadas, né? Eu acho que isso eu fico imaginando se a experiência aí no Brasil não é melhor do que a que eu vejo aqui. Mas, enfim, eu acho que importante, assim. Né? Porque são muitos
atores envolvidos, né? Então, aqui no nosso centro, eu vejo relações muito boas com instâncias governamentais, sabe, instituições fora da academia, mas que talvez não sejam diretamente comunidades afetadas. Entendi. Então, acho que esse ecossistema é um ecossistema complexo. Às vezes é mais fácil fazer ponte com um tipo de ator e aí você deixa o outro um pouco de lado. Então, assim, o meu projeto, né, a gente está trabalhando forte para fazer essa conexão com cientistas, para então fazer com o público afetado. Então, assim, algumas dessas conexões são mais fáceis que outras, enfim, acho que é uma construção constante. Obrigado, Celso. Obrigado, Diogo. Luana? Minha pergunta ela já foi apresentada durante essa conversa, então não é mais necessário. Mas parabéns ao Celso pelo trabalho que eu achei interessantíssimo. Obrigado, Luana. Obrigado. Bom, Celso, eu também só vou deixar a minha questão assim, mais como uma questão, talvez, para a gente ir continuando, mas queria saber se você teria algum comentário, assim, pegando mais a parte do início que você falou, né? Maier e Dobzhansky na genética de populações contra o pensamento tipológico. E eles estão falando da evolução no momento em que a biologia molecular começa a se alçar e que vai jogar para um reducionismo e um determinismo, né? Eu fiquei pensando até irônico, né? Que seja esse timing, e é quase como se a segunda metade do século XX vem essa ressaca do determinismo pelo outro lado da base molecular, enfim. Não sei se você tem algum comentário sobre isso, pensando assim, em história da biologia, assim, mas é algo muito amplo que me fez pensar. Não sei se você tem algum comentário de bate-pronto, mas, enfim, se não, de todo modo. Pensando assim, será que hoje em dia, quer dizer, a gente... hoje em dia, eu fiquei pensando se a gente está respondendo a um determinismo já em outro nível, né? Hoje a filosofia da biologia vai falar, olha, mas tampouco na base molecular, né? Naquele momento eles estão falando, olha, para as raças, tal, para a espécie, isso não vale. Mas parece que começa a vir uma outra linha de determinismo no molecular. E hoje em dia, né, a gente está respondendo a isso. Não sei se você acha que faz sentido, se por acaso ter algum comentário, mas é realmente algo mais amplo, assim, sobre o que eu pensei na hora que você estava falando. Eu acho que isso é muito interessante do ponto de vista da história, falando da nossa disciplina, assim, da história da filosofia da biologia, da reflexão filosófica sobre a biologia. Por quê? Porque a partir dos anos 80, quando a gente tem o início o maior desenvolvimento da biologia desenvolvimental da evolução, a gente tem uma ação contrária, né? Uma crítica a esse reducionismo molecular. Isso é algo que, João, se a gente pegar artigos sobre pensamento tipológico, nos últimos 20 anos, esses artigos eles são escritos por filósofos, os filósofos da biologia estão falando contra essa molecularização, eles estão falando sobre o desenvolvimento, como o desenvolvimento pode utilizar tipologias, mas de maneira não reducionista, e como a gente deve evitar o reducionismo vindo da molecularização, né? Existem até mesmo discussões sobre o gene, né? A ideia molecular de gene, o quanto que ela é insuficiente. Então, acho que eu tendo a concordar com você que existe uma reação nesse outro nível, assim, né? Reação contra essa molecularização. E eu acho que se reflete nessa literatura sobre tipologia, onde o enfoque tem sido desenvolvimento, né? É muito interessante que os filósofos, é como se eles tivessem comprado a ideia de que o pensamento tipológico na genética de populações é algo do passado, porque eles estão focados no desenvolvimento.
E, ao mesmo tempo, os cientistas fazendo genética de populações ainda estão preocupados. Então, é muito interessante, existe um complexo ecossistema aqui de debates, mas eu tendo a concordar com você, a filosofia da biologia hoje, ou pelo menos nas últimas décadas, reflete uma reação contra a molecularização. Isso vem, aparece com enfoque ao desenvolvimento. Obrigado, Celso. Bom, quase 10 da noite no Reino Unido. Obrigado pelo esforço, Celso, de ter participado no horário padrão aqui do nosso grupo. Então, acho que infelizmente está na hora da gente terminar mesmo, mas a gente espera que possa continuar em contato aqui. Celso, quem sabe você participa no futuro outra vez no grupo. Quem sabe algum dia presencialmente, se você estiver pelo Brasil, passar por São Paulo. Exatamente. Super obrigado. Seria um prazer. Muito obrigado a todos. Obrigado pelas perguntas super informativas. Um prazer grande conversar com vocês. Grupo muito bacana, muito legal. Valeu, Celso. Então, obrigado. Boa tarde a quem está no Brasil. Boa noite a quem está lá na Europa. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.